Aleluia. Sente-se, por favor, amado irmão, e por gentileza abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, esse texto maravilhoso que vamos dar início hoje à meditação desse texto. Na semana passada eu fiz uma breve introdução para você, colocando você no ambiente do livro, falando de Corinto, da cidade, uma das cidades mais importantes, mais ricas do mundo, uma cidade multicultural, um dos principais portos do mundo, abraçando 2 mares aí. Então era um ponto de muito tráfego, né? De navios, de pessoas, enfim. Então uma cidade muito influente, muito rica e com uma cultura, obviamente, como era bem o costume, até hoje é assim. Cidades portuárias são cidades muito ricas, mas também muito voltadas à imoralidade. Corinto ultrapassava todos os limites, todos os limiares, né, da imoralidade naquela época. Então, realmente uma situação muito complexa. Ela também estava muito vizinha ali de Atenas, que era o centro filosófico e cultural do mundo daquela época, principalmente do mundo grego, né, da filosofia grega, do conhecimento grego, da cultura grega. Então Corinto bebia arduamente e era extremamente influenciada por Atenas. Então, diante disso, o esporte preferido dos coríntios, dos atenienses, eram os debates filosóficos. Eles tinham, igual o pessoal que hoje tem time de futebol, né? Uns são do Corinthians, outros são do Botafogo, outros são do Flamengo, e cada um de um canto. Assim também eram os coríntios e também os atenienses. Cada um tinha grupos voltados para filosofias, filósofos e correntes filosóficas. Então eles torciam para isso com unhas e dentes. Haviam debates ardentes, fervorosos, né, em torno de tudo isso. Então o que nós temos aí é uma cidade muito aberta ao conhecimento, muito aberta à filosofia, em busca do conhecimento extremo. Então todas essas características da cidade e dos moradores de Corinto revelam muita semelhança conosco, com os nossos dias, né? A nossa cultura está voltada para os prazeres, especialmente os prazeres sexuais, né? Então a nossa cultura está muito parecida com a cultura dos coríntios, né? Muita busca também pelo conhecimento, em busca do desenvolvimento cultural, enfim, há muita abertura. Nós também vivemos numa sociedade multicultural. Então vários aspectos da nossa cultura estão muito em paralelo com o que acontecia, obviamente guardado proporções de cada local e época, mas estamos muito parecidos, muito assemelhados à cultura de Corinto. E obviamente a igreja em Corinto é uma igreja com muitos problemas, a igreja mais problemática do Novo Testamento. E nós também, como igreja, de um modo geral, temos muitas semelhanças com a igreja dos coríntios, ok? E durante a meditação que vamos fazer desse livro, veremos tantas semelhanças. E é um livro que tem muito a nos falar, muitos princípios a trazer para as nossas vidas, quando a cultura se torna mais forte do que o Evangelho. Eles eram mais coríntios, mais corintianos do que cristãos. Esse era o ponto da igreja de Corinto. Eles eram mais voltados, mais arraigados à cultura de Corinto do que ao Evangelho. E isso acontece hoje por demais no nosso mundo evangélico dos nossos dias. E o texto sagrado então inicia dizendo assim, capítulo 1, versículo 1, dizendo: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que em
Senhor deles e nosso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Mantenha sua Bíblia aberta e eu vou estar lendo o texto e fazendo a exposição para você. Paulo inicia essa carta falando do seu chamado ministerial. Paulo inicia essa carta centrado na pessoa de Cristo, mas falando como o seu chamado está centrado em Cristo Jesus. E assim que ele começa praticamente todas as suas epístolas, todas as suas cartas. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Cristo Jesus, ou aqui no caso, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, afirmando aos coríntios a origem do seu ministério. Uma das coisas que a gente observa em Paulo é que sempre na introdução que ele dá de cada carta, nessa apresentação que ele faz, Paulo, servo de Deus, enfim, apóstolo de Cristo Jesus, e logo em seguida ele faz, na maioria das cartas, uma ação de graças, uma saudação à igreja. Nesse primeiro parágrafo que você tem da carta de Paulo, em praticamente todas as cartas de Paulo, Paulo vai falar nesse parágrafo de todos os assuntos, ou dos principais assuntos que ele vai tratar em toda a carta. Então, cada vez que você vai ver nas cartas de Paulo, essa primeira introdução, você vai ver que praticamente tudo que é mais importante na carta vai ser mencionado aí nessa saudação que ele vai fazer, nessa apresentação e nessa saudação que ele vai fazer. Então é muito importante esses primeiros versículos introdutórios da carta, de qualquer carta de Paulo, porque ele vai mostrar para você o que vai acontecer. E de fato, nós temos uma igreja que está em um relacionamento com o seu pastor bem desgastado. É um relacionamento que está trincado, é um relacionamento que está bem abalado, é um relacionamento que está se desfazendo, é visível, e isso a gente vai chegar à culminação disso em 2 Coríntios, ok? Lembra, a primeira carta aos Coríntios, nós não temos, que a primeira correspondência, como o capítulo, capítulo 5, né, diz, como eu já vos escrevi, quer dizer, já houve uma correspondência anterior a essa carta de 1 Coríntios. Então essa aqui que nós temos, na realidade, é a 2 de Coríntios. Depois nós temos uma visita de Paulo depois dessa carta, porque parece que eles ou não receberam essa carta, porque Timóteo leva a carta, e Timóteo era muito novo. Então, eles se sentem ofendidos de Paulo não ter vindo trazer a carta e ter mandado o menino de recado. Ou, se receberam, não aceitaram o que aqui está escrito. Divergiu daquilo que eles achavam que era o interessante e o importante, ok? Então, Paulo escreve uma outra, Paulo faz uma visita, e nessa visita Paulo é afrontado na frente da igreja. Um grupo da igreja que ele já vai citando aqui nessa carta por 2 vezes, ele é insultado por essas pessoas e pelo líder dessa divisão da igreja, ok? E aí então Paulo escreve uma outra carta chamada Carta Severa, a carta dolorosa, que ele cita essa carta em 2 Coríntios. E aí por último ele escreve 2 Coríntios, que na realidade é a quarta correspondência de Paulo. Então é uma igreja que tem muita atenção do apóstolo, mas é uma igreja que rejeita o apóstolo Paulo e diz que o apóstolo Paulo não é um homem espiritual. Eles se acham super espirituais e acham que Paulo não é tão espiritual. Então Paulo inicia essa carta, e esse é um dos grandes temas que nós temos em 1 Coríntios, 2 Coríntios também. Paulo falando do seu ministério, da origem do seu ministério. Paulo vai dizer, Paulo chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Então foi o próprio Senhor Jesus Cristo que chamou a Paulo para o ministério. Lembra no caminho a Damasco? E obviamente uma igreja onde Paulo ficou 1 ano e meio. Ele falou quantas vezes dessa experiência da conversão dele, quando ele estava a caminho a Damasco, indo para prender os cristãos lá naquela cidade, e Cristo apareceu para ele, brilhando como mais do que o sol ao meio-dia, essa luz gloriosa, e a conversão dele.
e ele cego por 3 dias, e Ananias aparece, enfim, esse elemento fantástico aqui da conversão de Paulo, do chamado de Paulo ao ministério, Paulo tem que relembrá-los, e é um tema que vai ser tocado aqui nessa carta, principalmente no capítulo 3, capítulo 4, quando Paulo vai falar do seu ministério, ok? E em 2 Coríntios, então, é que ele vai falar muito, porque está sendo colocado em dúvida o ministério, a espiritualidade do apóstolo Paulo. E sempre é assim, sempre tem gente dentro da igreja que se acha mais espiritual que o pastor dele, acha que é sempre mais de oração, que conhece mais a Bíblia, que tem mais sabedoria e inteligência do que o seu pastor, que tem mais fé que o seu pastor. Engraçado isso, mas isso é muito comum, isso existe praticamente em todo lugar, e geralmente essas pessoas são as mais carnais da igreja. É interessante isso também, assim como os coríntios se acham super espirituais, mais do que Paulo, mas eles mesmos são carnais. Então a gente precisa ter cuidado aqui com essa questão do ministério. O ministério não é uma coisa que você entra porque você acha legal, interessante, ou porque você não tem nada para fazer, ou não se deu bem numa profissão lá fora, então eu vou encarar aqui o ministério para ver se eu consigo uma coisa na minha vida. Não, o ministério não é isso. O ministério é um chamado, o ministério é um chamado pessoal. O próprio Cristo chama o ministro, e Paulo vai dizer que aquele que me conheceu e que me chamou antes de eu nascer para o ministério. Que coisa tremenda! Quando Deus pensou em mim, Paulo está dizendo, lá para o ministério, Ele já pensou em mim, na eternidade, para isso, ok? Então, é extraordinário aqui o pensamento de Paulo a respeito disso, e ele já apresenta isso e relembra aos coríntios a respeito do seu ministério, porque eles não estão acolhendo o evangelho que Paulo está trazendo, porque eles não acolhem Paulo. Então, como eles não acolhem a pessoa de Paulo, eles não aceitam a pessoa de Paulo, eles não aceitam o evangelho, o ensinamento de Paulo. Então, um dos grandes problemas dos coríntios é esse aqui. Então, Paulo logo lembra para eles que o seu ministério, o seu chamado, ele vem de Cristo Jesus, ok? O próprio Deus, e pela vontade de Deus, ele foi chamado. Então, mesmo diante desses opositores, Paulo então reafirma essa questão ministerial. Mas veja, Paulo nessa carta não está dirigindo nenhuma palavra direcionada ou direta aos opositores. Isso é interessante. A carta é para a igreja inteira. A carta não é para um grupo da igreja. Não, a carta é para todo mundo. Paulo está trazendo a carta para todo mundo, para toda a igreja. Veja que o problema de resistir a Paulo não é apenas de um grupo. Esse grupo está fermentando a igreja inteira, ok? Como ele vai dizer no capítulo 5, um pouco de fermento leveda toda a massa. E quando ele fala isso, ele está falando também dessa questão de pessoas que estão se levantando contra ele dentro da igreja, nessa conduta errada. Então, Paulo mesmo assim, ele insiste, ele persiste no ministério, está sendo rejeitado, mas ele insiste em servir o Senhor, e ele insiste em permanecer fiel ao Senhor e à igreja. E às vezes, irmãos, nós temos esse tipo de situação nas nossas vidas. Às vezes nós somos rejeitados por servir a Cristo, às vezes nós passamos resistências por servir a Cristo, às vezes dentro de casa, no trabalho, ou às vezes em outros ambientes, nós temos resistências para servir a Cristo Jesus, e temos resistência das pessoas, porque somos cristãos. Faça como Paulo, permaneça, continue servindo a Cristo, seja fiel a Cristo, não abra mão da sua fé, da palavra de Deus, do serviço ao Senhor, do trabalho no reino, porque você está passando resistência. Permaneça firme, ou está sendo rejeitado, permaneça firme. Às vezes o cristão é rejeitado aquele mais ama a sua própria família, né? Às vezes é a própria família que está trazendo esse nível de rejeição na vida do cristão. Mas permaneça firme para a glória de Deus. E o irmão, o que diz o versículo 1? E o irmão
Sóstenes. Quem é esse irmão Sóstenes aí que Paulo vai citando? Esse irmão, ele se encontra lá em Atos capítulo 18, versículo 17, quando ele é trazido diante do governador junto com Paulo. E aí então, como o governador não quer julgar essas causas dos judeus, de nomes, enfim, da lei dos judeus, o que eles fazem? Eles pegam Sóstenes e espancam ele na frente do governador. E o governador, não está nem aí para isso. Então nós temos Paulo, mas nós temos um irmão em Cristo que sofreu, e a única coisa que nós sabemos de Sóstenes praticamente é essa: é que ele apanhou por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oi? O chefe da sinagoga que se converte a Cristo Jesus. Então, meu irmão, às vezes nós olhamos para Paulo e pensamos assim: poxa, mas Paulo, ele está anos-luz de mim, né? Ele tem uma fé tão poderosa, ele é um homem tão maravilhoso, né? Ele teve experiências extraordinárias com Deus, como ele vai dizer em 2 Coríntios, ele foi até o terceiro céu, né? Então, ele é um homem assim, de uma experiência muito maior que a minha. Mas olha então para Sóstenes. Às vezes nós olhamos para grandes homens na Bíblia, mas também devemos olhar para os pequenos, né? Nós devemos olhar para essas pessoas que às vezes estão ali, e alguns são anônimos, outros aparece apenas um flash do nome deles naquela situação, mas eles nos inspiram também a essa fidelidade ao Senhor. Eles nos inspiram a servir o Senhor. Olhamos para Paulo, o grande apóstolo, mas olhamos para Sóstenes, aquele irmão lá da igreja, simples, de quem não sabemos praticamente nada, mas que estava lá, servindo o Senhor, e mesmo depois de ter apanhado, sido espancado na frente do governador, humilhado, continuou servindo a Cristo. Continuou servindo a Cristo. Quantos crentes, se apanhassem por causa de Jesus, não abandonariam a fé e a igreja? Não é verdade? Hoje a gente vive um evangelho do mimimi, crentes açucarados. Você não pode falar nada, eu me doí todo. Você não pode dizer nada, a pessoa já se dói inteira. Opa, olhe para Sóstenes. Ele apanhou, foi espancado e permanece anos depois servindo a Cristo, agora ao lado de Paulo. Então olhemos para os grandes líderes, os grandes cristãos que nos inspiram, mas olhemos para esses pequenos também, que estão lá anonimamente servindo ao Senhor e passando lutas, adversidades, rejeições, e passando doenças, e passando sofrimentos profundos por causa da fé em Cristo, e não deixaram. Não são crentes de açúcar, não são crentes mimimi, mas são crentes verdadeiros. Seja você então, meu amado irmão, como Sóstenes. Olha aí, versículo 2, a igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Paulo fala agora da origem, da identidade e do chamado da igreja, ok? A origem da igreja é o próprio Deus. Olha o texto, a igreja é de quem? Versículo 2, a igreja é de Deus. A igreja é de Deus. Veja que nós temos pessoas infiltradas dentro da igreja de Corinto, tentando dominar a igreja, ensenhorear-se da igreja, mas Paulo está dizendo que a origem da igreja, do povo de Deus, é o próprio Deus. Deus é o dono da igreja. Não é Paulo, não é Cefas, Pedro no caso, né? Não é Apolo, não são esses líderes revoltosos dentro da igreja. É Cristo Jesus, o próprio Deus é o Criador da igreja. A origem da igreja é o próprio Deus. Deus é o dono da igreja. A igreja existe por causa de Deus, pelo poder de Deus e para a glória de Deus. Amém, meu irmão? A igreja está centrada em Deus. Deus é o centro, é a razão, é o motivo de tudo na igreja. Irmão, esse é um argumento central nessa carta. Porque a igreja não é da cultura, a igreja não é do mundo, a igreja é de Deus, a igreja é de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a igreja, quando ela perde a
a sua origem, ela se perde nela inteira. Se a igreja perder Deus, se a igreja perder a cabeça, que é Cristo, o corpo inteiro morre e apodrece. Se perdermos a centralidade da pessoa de Cristo, de existir por Cristo, de viver para Cristo, em tudo Cristo, se perdermos isso, acabou a igreja. Acabou a igreja. Meus irmãos, Paulo vai falar do culto nesta igreja onde Deus não está. Paulo vai falar de culto dentro dessa igreja onde o centro, o propósito não é a glória de Deus, mas é a glória do homem. Acabou a igreja. Quando a igreja não está centrada em Deus, não tem sua origem em Deus, acabou a igreja. Assim é na nossa vida pessoal, assim é a igreja como comunidade, ok? A igreja de Deus, mas o texto também fala desta origem. Olha o versículo, capítulo 1, versículo 30. Mas vocês são de quem? 1,30. 1 Coríntios 1,30. Mas vocês são de quem? Vocês são dele, isso é de Deus em Cristo Jesus. Vocês são de Deus em Cristo Jesus. Veja, Paulo tem que colocar o coração desta igreja em Deus. Essa igreja está se perdendo de Deus. E aqui está um ponto central, meus irmãos, é que Deus está perdendo a influência sobre eles. Quando o Evangelho, quando a palavra de Deus perde influência sobre a sua vida, Deus perde influência sobre a sua vida. Quando a palavra de Deus perde influência na sua vida, Deus perde influência na sua vida. Como João vai dizer, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Essa palavra maior é o que está em nós. Essa palavra maior significa mais influência. Na realidade, a melhor tradução seria essa: mais influência aquele que está em nós, o Espírito Santo, a palavra de Deus, do que aquele que está no mundo, do que a cultura. Quando o Evangelho, quando a palavra de Deus perde influência em nós, o mundo ganha influência em nós. Alguém vai influenciar você, ou Deus, por meio do Evangelho, ou a cultura. E o que está acontecendo é que essa igreja está perdendo a sua origem e a sua identidade, obviamente. A igreja não é de homens, mas de Cristo. Não estamos fazendo reinos humanos, né? Isso é tão propício para os nossos dias. Quantas pessoas levantando reinos próprios, né? O pastor coloca seu filho, seu neto e um monte de gente empregado na igreja e vai passando tudo do pai para os filhos ou para os netos e vai passando isso como se fosse um reino próprio, como se fosse uma empresa. A igreja não é uma empresa, ok? A igreja não é uma empresa, não é um reino próprio, ok? Mas essa igreja também, aqui Paulo vai falar da identidade dessa igreja, ok? Da identidade dessa igreja. Santificados é a identidade dessa igreja. E aqui, irmãos, está talvez um dos temas centrais dessa epístola. Tanto a igreja de Deus, a sua origem, como a sua identidade. Por quê? Porque esta igreja, ela perdeu a identidade da santidade. A santidade é a identidade da igreja. A igreja é um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ele é exclusivamente Deus. Ok? A igreja tem como identidade a santidade. Paulo vai falar disso no capítulo 5. Eu já vos disse, no capítulo 6 também, eu já vos disse, para não se associar com alguém que dizendo se irmão for adúltero, bêbado, homossexual, ele vai dizendo. A santidade abarca, é a identidade dessa igreja. Uma igreja que perdeu a santidade, ela perdeu sua identidade. Uma igreja só é igreja quando ela está em santidade. Por isso que precisa haver disciplina dentro da igreja. As pessoas não podem fazer tudo o que elas querem, elas não podem viver tudo o que elas querem. Precisa ter disciplina na igreja, é um tema importante na nossa carta. Então você não pode ficar chateado com o seu pastor. Quando o seu líder chega para você e diz: olha, irmão, você não pode falar assim, você não pode fazer assim, você não pode viver assim. Não é essa a conduta que você deve ter, meu irmão. Você não pode derreter quando o seu pastor diz isso para
dizer: obrigado, pastor, porque você está me orientando, você está me colocando no caminho. É igual um pai quando chama a atenção dos seus filhos, a mesma coisa quando uma mãe chama a atenção dos seus filhos. É o bem que quer, não é nada de denegrir ou de alguma coisa nesse sentido, não. É querer ver o bem. Irmãos, essa igreja não aceita que Paulo regule a vida deles. Oriente, norteie, corrija. Por isso que Paulo vai dizer: vocês escolhem. Eu vou até vocês, porque eu estou próximo de vocês. Eu vou a vocês com amor ou com a vara de repreensão? Porque a autoridade, Paulo vai dizer nessa carta, a autoridade que Deus nos deu foi para edificação. Até na correção, o objetivo é o crescimento, é a santidade, é a edificação. A autoridade que Deus deu para o pastor, para o ministro, não é para destruição, não. É para salvação, é para edificação, é para santificação. Então a nossa resposta, irmão, a nossa resposta às disciplinas, tanto das escrituras quanto pastorais, elas podem nos levar ao crescimento ou podem nos levar à rebelião contra Deus e contra o nosso pastor. Veja que essa igreja, ela não quer Paulo, ela rejeita Paulo, mas ela não está rejeitando Paulo. Ela está rejeitando a Deus, porque Paulo está trazendo o Evangelho de Deus. Ele está trazendo o Evangelho dele. O Evangelho que Paulo não está criando uma coisa da cabeça dele. Paulo está trazendo a palavra de Deus. Se esse povo rejeita a palavra de Deus, eles não estão rejeitando a Paulo. Eles estão rejeitando o próprio Deus. É a mesma coisa que Deus disse para Samuel. Quando Samuel, o povo de Israel, pediu um rei, Samuel ficou entristecido. Ele falou: não fique entristecido, o povo não está rejeitando você, está rejeitando a mim. Porque eu sou o rei sobre esta nação. Então, meus irmãos, a gente tem que ter cuidado com essa questão da santidade, desse chamado, dessa identificação. Ou nos identificamos com Cristo, ou nos identificamos com a cultura. Aqui é um grande tema dessa carta. Então, santificado significa pertencer a Deus, identificar-se com Deus. Se eu sou de Deus, eu pareço com Deus. Se eu sou filho de Deus, eu pareço com meu Pai Celestial, com o meu Senhor. Esse é um grande tema. Também o chamado da igreja. Chamados para serem, diz o texto, eles foram chamados para quê? Chamados para serem santos. Esse é o chamado da igreja. O chamado da igreja é para parecer com Cristo no meio de uma cultura dominada pelas trevas. Então o chamado da igreja é pertencer a Cristo, é a santidade. Veja que o primeiro passo da missão não é falar de Cristo. O primeiro passo da missão é viver em santidade. E esse é o grande problema que a gente tem no Brasil. As pessoas às vezes falam de Cristo, mas não vivem em santidade. Não há coerência aqui. Não há coerência no discurso e na vida. E nós não podemos ter isso. Essa igreja dos Coríntios, imagina o escândalo que essa igreja naquela sociedade. Acontecem coisas dentro da igreja que nem o mundo aceita. Como essa igreja vai pregar o Evangelho? Essa igreja é uma igreja antimissional. Ela está indo contra a missão. Quando você não vive em santidade, você vai contra a missão. Quando os seus valores, sua visão do dinheiro, do entretenimento, do sexo, da igreja, de Deus, de todos os elementos da vida, a sua cosmovisão do mundo da vida não é como a de Cristo, não é em santidade, você se torna uma igreja, um cristão antimissional. Isso é, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: isso não é um cristão de verdade. Não é isso que é ser um cristão verdadeiro. Então Paulo já trata isso aqui logo no começo, mostrando que essa igreja tem uma origem, o próprio Deus. Essa igreja tem uma identidade, a sua santidade, mas essa igreja também tem um chamado: expressar essa santidade ao mundo de trevas, onde eles estão vivendo. Ser sal, ser luz nesse mundo, refletir a glória da santidade de Cristo, que vai fazer a grande diferença nesse mundo
de trevas, com todos, versículo 2 aí, com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte do nosso Pai, do nosso Deus, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa expressão aí, que o texto inicia, com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor. Essa igreja tem um exclusivismo. Eles acham que eles são a nata do leite tipo A sem lactose, tipo algo assim, ok? Eles acham que são o melhor dos melhores. E é interessante que Paulo vai mostrar essa ideia para eles, que eles não são os primeiros, eles não são os únicos a crer em Cristo, nem os primeiros, nem os únicos. Mas ele começa mostrando aqui a todos os que em toda parte invocam o Senhor. Capítulo 14, versículo 36, Paulo pergunta: porventura a palavra de Deus se originou do meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Está vendo? Paulo já chama a atenção deles a respeito disso. Vocês não são a única igreja, a igreja não começou em vocês receberam o Evangelho que já tem mais de 40 anos que está sendo pregado. Então, é uma igreja que precisa, como a gente diz na linguagem popular, ela precisa baixar a bola, né? Ela não tem essa bola toda, mas eles estão orgulhosos demais. E Paulo então chama a igreja a entender que ela não é a única, ela não é a primeira, existem muitas igrejas e que eles são mais uma parte do corpo de Cristo. Eles não são o corpo de Cristo, ok? E toda a sabedoria não está neles, pelo contrário, eles estão recebendo a sabedoria que já vem de Deus para das outras igrejas. E aí a palavra igreja aparece aqui, e sempre a palavra igreja ela expressa a ideia de comunidade. Nesse livro, então, sempre dá a ideia de um povo que está reunido. No capítulo 5, versículo 1 ao 5, no versículo também, capítulo 11, versículo 18, versículo 20 e versículo 33, também no capítulo 14, versículo 23 e versículo 26. Sempre a ideia da igreja como um corpo reunido, ok? A eclesia, esse grupo que se reúne para a glória de Deus, essa família de Deus, redimida por Deus, no Espírito de Deus, para conhecer e amar a Deus, a fim de edificar os filhos de Deus e sair para cumprir a missão de Deus, de pregar o Evangelho do Filho de Deus, Jesus. Veja, tudo é Deus, centrado em Deus, em Cristo Jesus. E ele vai chamar Cristo Jesus o Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Ele apresenta Jesus como o Senhor, o único soberano. É Cristo Jesus, aquele que veio, que morreu na cruz, que ressuscitou o terceiro dia. A igreja verdadeira tem o Senhor, Cristo Jesus é o Senhor. Ela não está à mercê da cultura, ela não está no controle da cultura ou do homem simplesmente, mas da manipulação do homem. Mas a verdadeira igreja e os verdadeiros cristãos estão sobre o senhorio de Cristo, sobre a obediência da pessoa de Cristo Jesus, por meio da obediência à sua palavra. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Messias. Aqui está o Senhor, o Messias, o Cristo que encarnou, se fez carne e habitou entre nós. Por isso que os coríntios, quando rejeitam Paulo, rejeitam não a Paulo, mas a palavra de Deus que Paulo traz. Eles estão rejeitando o senhorio de Cristo. O que de fato os coríntios querem é um evangelho customizado. Eles querem um evangelho à moda dos coríntios. Eles querem um evangelho cultural. Eles querem um evangelho que eles possam moldar e fazer do evangelho que eles querem. Eles querem formatar o evangelho. Eles querem manipular o evangelho para que o evangelho sirva às suas próprias vontades. Então essa é a situação bem real dos coríntios. E aí Paulo então, do versículo 4 até o versículo 9,
Paulo vai dizer 7 motivos de gratidão a Deus. Acompanhe comigo, versículo 4: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, novamente nosso Senhor. Meus irmãos, uma igreja tão complicada, com tantos pecados, com tantos problemas, com tantas situações difíceis, Paulo ainda acha 7 motivos de gratidão. E aqui a gente vê como do lixo do pecado brota a flor da eleição, da salvação de Deus. Deus tem um povo nesta cidade, Corinto. Deus tem a sua igreja, a igreja de Deus. Tem uma igreja que pertence a Deus, tem um povo santo vivendo nessa cidade e que está plenamente abençoado, espiritualmente abençoado por Deus, com toda sorte de bênçãos espirituais. Então Paulo tem motivo de gratidão, apesar de toda a confusão, de tantos problemas, de tanta rejeição, de tanta luta que Paulo está passando com essa igreja. Paulo tem motivos de gratidão. E aí tem uma lição aqui para a gente também, como nós precisamos aprender a ser gratos, mesmo nas situações difíceis, mesmo nos momentos duros, mesmo nas enfermidades, mesmo nas lutas. Devemos olhar e buscar motivos de louvor, de gratidão ao nosso Senhor, e mesmo diante de todas essas circunstâncias, a bela flor do Evangelho e da soberania de Deus sobre a igreja está brotando, ok? Essa flor maravilhosa da graça de Deus. Então aí os 7 motivos. O primeiro, por causa da graça que receberam em Cristo Jesus. Eles receberam a graça de Deus. A graça de Deus é o amor de Deus. A graça de Deus, nela reside todo o amor de Deus, toda a salvação e todo o perdão. Então, meus irmãos, não existe maior bênção que essa. A maior bênção que nós temos é a bênção do amor de Deus. Se Deus ama você, se o coração de Deus está voltado para você, se Deus te ama desde a eternidade, se o coração de Deus pertence a você, porque você pertence a Ele, você tem tudo de Deus. Não é verdade? Se você tem Deus, você tem tudo de Deus. As pessoas ficam muitas vezes no afã, muitos cristãos no afã de bênçãos financeiras, mas você não entendeu que a maior de todas as bênçãos é que Deus ama você. E se Deus ama você, Ele está cuidando de você, está provendo, protegendo. Então você pode descansar no grande amor de Deus. A segunda bênção é que em Cristo vocês foram enriquecidos em tudo. Em tudo vocês foram, diz Paulo, enriquecidos. A salvação é o tesouro mais glorioso que pode existir. Por quê? Porque na salvação todas as bênçãos espirituais estão contidas. Todas as bênçãos eternas, imutáveis, que se fazem presente hoje, que serão plenipotentes na eternidade. Todas as bênçãos estão derramadas sobre o cristão. Então nós em Cristo estamos plenamente enriquecidos, completamente enriquecidos em Cristo Jesus. Não pode haver um homem mais rico do que um homem de Deus. Não pode haver um povo mais próspero do que o povo de Deus. Às vezes não é próspero financeiramente, mas aquilo que o povo de Deus tem, aquilo que o cristão verdadeiro tem, nem todo dinheiro desse mundo e desse universo pode comprar. Não há dinheiro, se você reunir todos os tesouros
do mundo não podem comprar nenhuma bênção que Cristo Jesus conquistou naquela cruz. A terceira gratidão de Paulo aqui nesse texto é que eles foram enriquecidos em toda palavra e em todo conhecimento. Aqui Paulo faz alusão, uma ênfase aos dons espirituais específicos. Claro, tem na mente de Paulo aqui provavelmente também a ideia das cartas que eles receberam, da palavra de Deus escrita que eles receberam. Quantas cartas e quanto eles não ouviram o Evangelho por meio de Paulo, e também o conhecimento que Paulo derramou sobre eles por tantos anos, por 1 ano e meio, mas também através dessas cartas. Mas talvez aqui também Paulo esteja aqui em mente aqui o dom de línguas, de palavras, de falar, que tanto eles valorizam, e do conhecimento. Lembra? Corinto, ela está do lado de Atenas, que é o centro filosófico, e esse vai ser um tema importantíssimo no capítulo 1 já. Paulo vai falar da sabedoria dos homens, da sabedoria de Deus, que a sabedoria dos homens é loucura, que nessa sabedoria ninguém pode conhecer a Deus. Enfim, Paulo já está falando aqui de uma sabedoria divina que eles recebem, de uma sabedoria de Deus que eles recebem, ok? Então Paulo é grato a Deus por isso, porque eles podem e devem ter essas bênçãos aqui, tanto da palavra quanto do conhecimento aqui de Deus, esses dois dons que são uma grande bênção no nosso texto sagrado. A quarta gratidão que Paulo traz é a esperança da segunda vinda, ok? Tudo perde o sentido, irmãos, como o texto vai dizer, como Paulo vai dizer aqui: pois nele vocês foram enriquecidos, versículo 5, em tudo, isso é, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não vos falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Eles têm todos os dons espirituais, eles estão plenamente abençoados, mas eles estão esperando aí essa segunda vinda, que é um motivo de gratidão a Deus, dessa esperança da segunda vinda. E tudo perde sentido, irmão, sem a segunda vinda de Cristo. Paulo vai falar sobre isso no capítulo 15, sobre a ressurreição dos mortos. Eles estavam acreditando que a vida era, vários deles, que a vida era só isso aqui, que não havia ressurreição dos mortos, que não havia vida eterna, ok? Então, Paulo já toca aqui na esperança da segunda vinda, que se Jesus volta, meus irmãos, é porque nós também ressuscitaremos com Ele. Então não pode haver uma esperança apenas para esse momento da vida. A esperança cristã ultrapassa tudo isso, porque se a esperança cristã é só essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Por que estamos nos santificando? Por que estamos obedecendo a Deus? Por que estamos enfrentando luta por causa de Cristo? Se a vida cristã é só isso aqui, se não existe vida eterna, se Jesus não vai voltar, se não existe ressurreição, não faz sentido o Evangelho. O Evangelho perde toda a sua razão sem a ressurreição de Cristo, sem a nossa ressurreição, sem a segunda vinda. O quinto motivo de gratidão é que Ele, Deus, os manterá firmes até o fim. A garantia da presença, do amor, da capacitação de Deus são grandes bênçãos para nós. Deus nos manterá firmes até o fim. Essa cultura tão terrível que é a cultura de Corinto, tanta imoralidade, tanta idolatria, tanta feitiçaria, como é que o cristão vai viver aí? Como é que o cristão vai ficar firme diante disso? Né? Às vezes você está andando na rua, irmão, e está lá tanta tentação diante dos seus olhos. Nós vivemos um mundo, irmão, e numa cultura brasileira que a nudez está cada vez mais valorizada, a imoralidade, o adultério, né, está cada vez mais aí sendo divulgado, o liberalismo sexual está cada vez avançando por todas as frentes. A televisão está cheia disso, as músicas estão cheias disso, as séries, os filmes, está tudo lotado dessa ideia
do liberalismo sexual, das pessoas se liberarem sexualmente para todos os lados, de todos os jeitos. Como viver numa cultura assim, cheia de tentações, a não ser pelo poder de Deus, a não ser pelo poder do Espírito Santo, sabendo que Ele nos manterá firmes até o fim. É Deus que nos mantém firme até o fim. O Evangelho não é uma luta sozinha de você contra o pecado. Se há alguma força em você, se alguma resistência na sua vida contra o pecado, se há ânimo, se há força em você, ela vem de Deus. Pastor, está me faltando ânimo, força para vencer o pecado. Então clame ao seu Senhor, busque ao seu Senhor, porque o sexto ponto de gratidão é justamente esse, que vamos permanecer firmes até o fim, irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Permanecer irrepreensíveis. O poder do Espírito Santo para viver em Cristo em plena santificação é dado a cada cristão verdadeiro, para resistir toda a tentação, toda a luta, toda a adversidade, todo problema, toda a resistência cultural, todo o poder que nós precisamos nos é dado em Cristo Jesus. Essa palavra irrepreensível quer dizer sem mancha, sem defeito, sem pecado, ok? Nós podemos permanecer firmes, porque o Senhor que nos santifica, nos dá o poder para permanecermos em santidade. Então, meu irmão, você pode viver em santificação. O pecado não tem domínio, o pecado não tem controle sobre vocês. Paulo vai dizer aos romanos, e quando Paulo escreve a carta aos romanos, ele está dentro da cidade de Corinto. O pecado não terá domínio sobre vocês, controle, senhorio, autoridade sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. A graça de Deus te capacita a viver para a glória de Deus em plena santificação. E a sétima gratidão do apóstolo Paulo aqui diz assim: fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, novamente nosso Senhor. É por meio dessa comunhão que vivemos em santificação, é por meio dessa comunhão que andamos junto com o nosso Deus, mesmo no mundo de caos, mesmo no mundo em trevas, mesmo no mundo envolto em múltiplas culturas que vão para longe de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que querem nos levar para o lado oposto da vontade de Deus. Nós devemos viver em comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Comunhão, koinonia, essa palavra aqui, que também diz respeito ao beijar, essa aproximação profunda, essa amizade, essa comunhão, essa unidade com o nosso Senhor, de uma vida devocional, de uma vida de oração, de uma vida de comunhão estreita com o nosso Senhor. Nós somos chamados à comunhão com o seu Filho. Nós somos chamados à santidade nesse texto, mas nós também fomos chamados à comunhão, porque não há verdadeira santidade sem comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A verdadeira santidade tem uma fonte: a comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a chave, essa é a fonte da verdadeira santificação. Que texto, meus irmãos! 9 versículos, quanta riqueza! Não é verdade? Talvez você tenha passado por esse texto e não tenha reparado toda a grandeza dele. E há tanta coisa aqui ainda, tanta riqueza existe nesses 9 versículos, que eu não posso ministrar esta noite mais. Mas que Deus te abençoe e te fortaleça, e que você possa beber desse texto e ver que a grandeza desse texto vai muito para além daquilo que os nossos olhos conseguem enxergar numa rápida olhada, a tanta beleza, a tanta grandeza. Feche os seus olhos nesse momento, vamos orar ao nosso Senhor nesse instante. Feche seus olhos.